Amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Hoje, excepcionalmente, eu, Henrique Teixeira, estou aqui fazendo o programa Mundo Agro, em substituição ao nosso líder César Halum, que se encontra em Brasília fazendo exames médicos. Nós estamos hoje na cidade de Araguaína entrevistando o empresário Raul Oliveira, proprietário do Aras Spar do Cavalo. Neste programa nós iremos falar sobre o manejo dos cavalos quarto de milha para as vaquejadas. Também falaremos sobre a estrutura física que você precisa ter no seu Aras para poder começar um projeto de criação de cavalos. Vamos falar sobre genética, vamos falar sobre o mercado de equinocultura no Brasil. Enfim, vamos trazer você todas as informações para que você possa conhecer um pouco mais sobre o mundo dos cavalos quarto de milha aqui na região. Vem assistir o nosso programa. Raul, meu amigo, é um prazer a gente estar aqui com você no Aras Spar do Cavalo. E eu sei que você é um cidadão araguainense apaixonado por cavalos. E a pergunta que fica hoje, como começou a história do Raul com os cavalos? Rapaz, isso vem da tradição nordestina, né? Eu sou tocantinense de coração há 25 anos, de nascimento eu sou nordestino, né? Sou piauiense, nasci em Piripiri, morei a vida toda em Teresina, mas tenho uma paixão aqui pelo Tocantins, já moro aqui há 25 anos. E essa paixão pelo cavalo veio do meu pai, né? É de família. É de família, né? Meu pai, meu avô era caixeiro viajante, pai do meu pai, né? Vivia no lombo de mulas e cavalos aí, fazendo comércio naquela época lá, cento e tantos anos atrás, né? Que ele já... Meu pai tá com 82, ele devia ter uns 100 anos atrás aí, mais ou menos. Era tudo no lombo da mula, do cavalo e do burro, né? E aí a gente foi pegando esse gosto e foi trazendo essa tradição pra cá, pra nossa região do Tocantins. Isso vem herdado do meu pai, né? Parece que você ganhou seu primeiro cavalo ainda criança. É, no nosso tempo de criança, né? Enquanto os outros pediam uma bicicleta, eu pedia ao meu pai um cavalo, né? Quando era cavalo, era um carneiro. E aí meu pai sempre muito prestativo com o filho, né? Com todo carinho. E sempre acolheu a gente, os pedidos que a gente faria. Na época, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, né? Eu já criava um cavalo, tinha uma baia de um cavalo meu no fundo do quintal de casa, né? Olha aí, no interior do Piauí a gente podia fazer isso, né? Dentro da cidade, no fundo do quintal de casa, eu já tinha meu próprio cavalo. Então, em vez de brincar de bicicleta, jogar gude, jogar peão, você ia brincar de cavalo. E o interessante é que ele fazia isso para me livrar das rotinas do dia a dia, né? Quando eu falava assim, pai, vou jogar bola, ele vai, não, você vai cuidar do seu cavalo. Porque o cavalo é um animal que exige muito tempo, né? Existe cuidado, existe você estar dedicado ao bicho praticamente 24 horas, né? Entender o cavalo. Foi daí que veio essa paixão, né? Esse gosto por montar e hoje praticar esporte. Quer dizer, praticamente nós estamos falando aí de uma história de 40 anos de convivência com o cavalo. Hoje eu vou fazer 47 anos, né? Então, e 40 anos aproximadamente. Eu crio o cavalo, diretamente ligado ao cavalo. Já tentei algumas vezes sair da paixão do cavalo, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tá no sangue, na veia e no coração. Desse período, desses 40 anos, na sua história de convivência com esses animais, o que você acha que evoluiu tanto na criação dos cavalos? Hoje foi feito um trabalho, né, das linhagens genéticas, como todo animal, né, que você quer um resultado, você tem que ir buscar a genética daquela determinada atividade que você quer fazer. No meu caso é com esporte, né, mas tem gente que faz para lida, para marcha, para laço, né. No meu caso é o esporte, a vaquejada, né, que é a bandeira que eu levanto, no cavalo quarto de milha. E você vai buscando evoluir junto com o tempo e deixar de que seja um hobby para ser um negócio. E para ser um negócio você tem que tratar de maneira profissional. Né? Hoje a vaquejada, o esporte equestre de maneira geral, não só a vaquejada, né? Mas o laço, o ranchote, o tambor, eles exigem uma dedicação, um preparo e um investimento. Perfeito. Então é um animal, vamos dizer, o prioritário, o primeiro lugar em busca dos competidores para... É um animal mais versátil, é um animal que ele tem uma velocidade maior, é um animal, digamos assim, um pouco mais inteligente em algumas situações, né? E um animal com muito mais coragem, né? A gente cria cavalos ao longo do tempo, e eu já criei outras raças também, como manga larga, eu já criei pente, já criei a palusa, crio a palusa, tinha um pente aqui há um tempo atrás, mas a gente percebe que em algumas
decisões dentro da pista de vaquejada, o cavalo quarta milha se sobressai melhor. Ele tem uma explosão muscular melhor para correr atrás do animal? Né? Um quarto da milha, né? Então é um cavalo de velocidade, é um cavalo de pressão, é um cavalo de saída, é um cavalo de arranque, entendeu? É um cavalo de poder, né? Que a gente fala. Entendi. E nós aqui na região do norte do país, principalmente a região de Araguaína, nós temos não só o esporte da vaquejada, que é uma tradição, né, na região norte, nordeste como um todo, mas nós temos também aqui na região a cavalgada, que isso vem muito com a cultura do pessoal tocantinense, o pessoal aqui do sul do Pará. E o quarto de milha é um cavalo também bom para essa lida do campo, no dia a dia, para as cavalgadas? As cavalgadas, elas são um atrativo cultural, né, que são em locais, em pontos específicos, com trajetos curtos, né? Então, qualquer raça que você inserir com preparo adequado, ela vai te servir para uma cavalgada ou para uma tropeada, né? Certo. Geralmente a galera prefere mais a mula, né, que é muito mais resistente, né, por causa do terreno, do piso. Que às vezes você vai no asfalto, às vezes você vai num terreno mais duro, numa pedra, e a mula, ela é mais bem preparada para isso. Entendi. Mas o cavalo, seja ele o quarto de milha, seja ele o apalusa, seja ele o manga larga, né, que para cavalgada o pessoal gosta mais do manga larga por ser um cavalo mais macio, né? Todos eles são bem inseridos, né? Porque os percursos, os trajetos são curtos, né? Normalmente o trajeto de 2, 3 quilômetros, no máximo, né? isso, né? Agora pro esporte não. Pro esporte nós precisamos de cavalos com mais preparação, com mais explosão, com mais força, né? Eu me lembro quando eu tinha a indústria, né, aqui em Araguaína, e eu fornecia rações para o hoje já falecido, né, o Ricardo Abade. E o Ricardo sempre foi um apaixonado pelo jumento pega, né? E ele tinha animais de cruzamento para fazer a raça da mula, você falou da mula patrão e outros animais. Hoje a gente olhando esse cenário da equinocultura e principalmente dos animais que você tem aqui, o quarto de milha, você tem no seu Aras, né? O Aras HSC, Você errou? Não. O Aras HSC, você tem aqui uma ala de preparo desses animais. Aqui nós praticamos a vaquejada, né? A vaquejada hoje ela é um esporte que está crescendo a nível nacional. Você vê que muita referência a nível nacional, como hoje o Wesley Safadão, o Henrique Juliano, né? Uma galera está vindo para somar na vaquejada, para divulgar ainda mais o esporte. E aí a gente tem que entrar com o lado mais profissional, né? E esse lado mais profissional exige um preparo melhor dos animais, né? Aqui nós temos o nosso treinador aqui de cavalos, que é o Jean. Ele fica responsável pela tropa. É feito uma rotina diária de exercício nos animais, alimentação correta, uma suplementação assim bem elevada, para poder a gente chegar dentro da competição e os cavalos estarem em forma, né? Esse cavalo conseguir competir e ter desempenho. Então nós tivemos aí na Câmara Municipal recentemente um debate sobre o bem-estar animal, a qual você esteve lá defendendo o bem-estar da equinocultura. O que é que você pode nos falar rapidamente sobre isso? Rick, foi um convite, né, da Câmara, né, de um dos vereadores, o vereador Renatinho. Ele nos convidou porque a gente está sempre na linha de frente aí, quando é solicitado a gente tem que defender o que a gente pratica, né? E alguns amigos que não têm o poder da palavra, repassam sempre para a gente. Eu fui convidado para poder explicar, né, porque estava um debate de quererem, digamos assim, proibir a vaquejada aqui na nossa região, né, quando na realidade ela já tem uma chancela a nível nacional. Né? Aí nós fomos lá levar justificativa, explicar o que era a vaquejada para quem não defende a vaquejada, né, para pessoas leigas na vaquejada. Aí estivemos lá na Câmara, fomos muito bem recebidos, né, e levamos toda a explanação do que é hoje a vaquejada, do bem-estar animal, né, de como é que é tratado o boi, de como é que é tratado o cavalo, de como é que são as pistas de competição, e não só a vaquejada, né, como o laço, o rodeio, né. A gente foi lá fazer uma explanação para as pessoas um pouco mais leigas, porque eles vestem a camisa do bem-estar, mas muitas vezes sem saber os cuidados. Não conhece os cuidados. Um cavalo como esse aqui, ele passa às vezes 24 horas no ventilador, né? Ele corre numa cama de quase 90 centímetros de areia. O boi tem um protetor, é feita toda uma vistoria nessa boiada, é feita toda uma vistoria no nosso cavalo após praticar o esporte, entendeu? Então são muitos cuidados que a gente tem, né, com relação ao bem-estar. Nós estamos falando sobre o bem-estar animal, falamos recentemente sobre essa preocupação atualmente sobre o bem-estar animal. E aqui nós temos Nossa Senhora Aparecida sempre abençoando o ambiente e os animais. Raul, sobre essa estrutura. Olha, Henrique, aqui eu vou citar o que a gente mexe, né? Que no caso é a vaquejada. Os cavalos de vaquejada são animais atletas, né? Uhum.
como todo atleta, quer seja animais ou seres humanos, nós temos que ter toda uma preparação, tem que ter o conforto, tem que dormir bem, né? E isso também é inserido nos animais, né? Eu fiz veterinária até um certo período, por paixão e para poder entender cada vez mais o esporte que a gente se insere. Aqui nós temos as baias, né? Essa minha baia aqui, ela é 4x5, né? Que é um tamanho excelente para um animal. Nós temos uma égua, que é uma das nossas principais atletas aqui hoje, competidora, né? E essa égua, ela tem um cuidado diário. Como é que é o cuidado diário dela hoje? Ela tem 3 alimentações por dia, né? Ela tem a alimentação controlada, pesada, né? Na quantidade ideal, no horário certo, né? Como todo atleta, né? E ela tem essa alimentação, tem uma suplementação através de uma medicação, dependendo de qual a vaquejada que a gente for, se é uma rodada, se é só uma vaquejada, se é um bolão, entendeu? Aí a gente direciona toda a nutrição desse animal para ele poder dar um desempenho na prova. E aí tem toda essa preparação aqui de uma cama com areia, cama, né? de areia, eu me lembro, né, que eu visitei lá o Aras, que eu te falei do nosso falecido amigo, e ele colocava cavão. Né? É um negócio interessante da gente falar sobre a cama, tá? Muitas pessoas, muita coisa na internet que você vê, que não são às vezes nem de criadores, são pessoas que passam o tempo com o cavalo, não são pessoas que têm histórico no cavalo, né? A gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque eles fazem, às vezes, as pessoas que estão entrando, gastar o que não deveria. Por exemplo, Raul, qual que é a cama que você acharia ideal? Depende, entendeu? Depende. Por quê? Eu já usei palha de arroz, dá certo. Eu já usei aqui, nós usamos a orelha fina, dá certo. Entendeu? A gente já usa a orelha grossa, dá certo, entendeu? E o que é que você indica, o que é que eu indicaria como criador para quem vai começar? Meu amigo, baia é limpeza. Higiene. Limpeza, higiene, entendeu? Baia é higiene. Baia, você fazer uma cama de qualquer subproduto que você colocar nela, quer seja areia, quer seja palha, entendeu? Fazer uma camada bem alta e higiene. Essa camada tem que ser removida? Aqui todo dia é feita a limpeza. Não é todo dia que eu digo, não é uma vez ao dia não. É sempre que os animais defecam, recolhe. Tá? Mantendo a baia sempre limpa, ela é sempre nivelada, né? Para não ficar um pouquinho de urina aqui, outro pouquinho não. Elas estão sempre niveladas, né? E aí, às vezes, a gente pega, solta os animais um pouco, né? A gente tira o estresse do animal de baia, que a gente fala, né? Perfeito. Daí 30, 40 minutos de piquete, né, de passeio, depois recoloca. Isso também faz com que os animais não sujem tanta baia com a questão do feno. Entendeu? Então as baias, qual que é a cama ideal? É a limpeza. Aqui os cuidados e o manejo com o animal, a gente tem o Jean, que é quem fica o dia inteiro cuidando da tropa, não é isso? O que o Jean está fazendo agora para nós? Hoje em um Aras, né, se você não tiver um linha de frente igual o Jean aqui, é quase que impossível você operar dentro da atividade, né? Impossível que eu digo por quê? Porque os animais, você está vendo aí ele trabalhando aí, agora ele está fazendo uma limpeza de casco, né? Os animais atletas, eles exigem muito cuidado, né? Além da preparação física, eles exigem esse tipo de cuidado. Essa égua, por exemplo, ela todo dia é feito esse trabalho de limpar os cascos, né? Ver se não tem nenhuma pedrinha aí entre as ferraduras. É feito um trabalho de escovar, é feito um trabalho de passar uma flanela, porque elas vão fazer uma apresentação como atletas e elas têm um valor a ser agregado, né? E se você chegar lá com o cavalo numa prova de qualquer jeito, não agrega valor ao seu animal, né? Então a gente tem essa rotina, esse manejo diário, né? Ele é diário, ele não é uma vez por semana, não, ele é diário. Diariamente nossos animais são feitos esse trabalho, né? De passar a escova, de passar o pano, de trançar a crina, de lavar com shampoo, né? Para que ele se apresente bem na competição. É um manejo assim bem detalhista, é um manejo assim com bastante cuidado e que tem que ter uma peça-chave chamada o cuidador dos cavalos aí, que no caso o nosso montador aí, Jean, né? Que é quem é o linha de frente nessa égua. E é um animal de alto valor agregado, né, Raul? Você Isso. estava me explicando que um animal desse, ele tem uma oferta de valor bem significativo. Porque hoje as vaquejadas, por exemplo, nós tivemos nessa última agora da rodada do Pará, a última vaquejada, Aras Parque Chico Oliveira, a premiação era R$400 mil, né? Então, aí era um carro, várias motos, né? Então, um animal desse chega aí a várias competições, se destacar, tirar vários primeiros, né? Aí você vai agregar, além do potencial do animal como atleta, você agrega o potencial genético, que é a venda do embrião, fazer os acasalamentos com outros animais do mesmo porte, do mesmo padrão, né? Isso tudo agrega valor ao animal. Raul, participando de uma vaquejada, eu sei que você já sofreu alguns acidentes, que é normal da profissão. Quais são os riscos eminentes para quem vai para esse esporte? Assim como todo esporte de contato, né, existem os riscos, né?
mas são os riscos assim que não são tão elevados. Por quê? Porque a pista de vaquejada hoje ela é muito bem forrada, né? Pode existir uma queda assim diferente, uma queda, o cavalo cair por cima da gente, mas assim, vamos em termos de porcentagem, a cada 100 acontece uma grave, entendeu? O resto são quedas corriqueiras de um esporte de contato como qualquer outro, né? Ou seja, o risco de se machucar, de se lesionar É mínimo, né? Você estando bem preparado, você sendo um atleta que monta todos os dias ou que tem um costume de andar montado, né? O risco é mínimo. A gente cai uma quedinha leve aqui para dar ponto no boi, cai com o braço aberto, mas cai tudo na areia, né? Eu vejo hoje em dia as crianças, muitas crianças aí de 7 anos, 8 anos, entrando nesse esporte. E eu sei que você também tem filhos, né, que praticam a vaquejada. Como é que é a introdução dessa criança nesse esporte? Meus filhos eles já montam todo dia, eu fico segurando, né? Porque a gente como pai tem um certo zelo e um cuidado. Mas não tem muita dificuldade e o cavalo ele envolve muita questão da ansiedade, né? Hoje nesse mundo de muita tela, de muito celular, de muito computador, o cavalo ele absorve tudo isso, ele faz com que haja uma conexão, né? As crianças vêm para cá, a gente dá a aula de equitação, né? Que a ecoterapia é só um profissional treinado. Mas aqui nós damos a aula de equitação, nós temos profissionais que dão a aula de equitação, né? E a gente vê um grande resultado quando a criança chega a fazer o envolvimento com o cavalo, né? A criança a gente tenta conectar ela, né? O cavalo é isso. Quando você monta, você tem que estar conectado, você tem que sentir a passada do cavalo, você tem que estar pensando no que ele está pensando, né? E isso para a criança é extremamente satisfatório e gera um êxtase, uma questão de emoção para ela, né? De estar no contato com o bicho, né? O cavalo é isso, né? E é interessante porque essa energia, né, do animal com o ser humano, ela é evidente quando há o toque, né, do ser humano com o cavalo. Parece que há essa conexão realmente entre ambos, como eu disse, o profissional que está montando ou a criança ou qualquer idade que esteja montando se relacionando com o animal. Henrique, eu não sei se você tem esse dado, mas é um dado de uma pesquisa, né? O cavalo é o único animal que ele consegue sentir todas as suas emoções através dos seus batimentos cardíacos no raio de 20 metros. Então, se você chega estressado, ele sabe que você está estressado. Se você chega ansioso, ele sabe que você está ansioso. E eu vou dar o exemplo do esporte. Toda vez que a gente vai correr, a gente transmite tudo pro cavalo e a gente consegue sentir isso nas pernas, entendeu? Legal. Entendeu? Então o cavalo é um ser muito interessante, é um animal assim que a gente que convive com ele no dia a dia, a gente tem certas atitudes do cavalo que a gente fica perguntando, meu Deus, de onde foi que ele tirou isso? Entendeu? Ele chega até às vezes a enciumar da pessoa a qual ele é mais próximo. Né? Alguns cavalos têm isso, são tendenciosos a isso, né? O cavalo se apega tanto, se conecta tanto com a gente, que ele chega a ter um ciúme da gente, entendeu? E o cavalo sabe, no seu olhar, se você vai ser um cara que vai fazer maldade, se você vai ser um cara que vai tratar ele bem. E dizem, segundo as pesquisas, que o cavalo nunca esquece sua voz, né? Se você fez um bem ao cavalo, ele nunca vai esquecer sua voz. Perfeito. Esse esporte, ou a cavalgada, a equitação, é para qualquer faixa etária? Um cara assim jovem como eu de 52 já pode estar fazendo, um de 60, 70, tem distinção de idade para participar? Aqui, cara, eu sou tão apaixonado por cavalo que aqui meus ramos de atividade são outros, né? Mas eu tenho tanta paixão pelo cavalo que eu abri as portas da gente fazer as aulas para quem gosta do cavalo e quer iniciar no cavalo, né? Aqui nós damos a aula de equitação e a gente vê aqui advogados com problemas de ansiedade nas alturas, a ansiedade dele baixar. A gente vê aqui pessoas que tem problema de depressão, chega aqui com o cavalo, consegue se conectar com o cavalo e aquele tempo vai passando. Então o cavalo é o que eu falo, é um ser fantástico, né? É uma terapia. É uma terapia. O cavalo, eu chego aqui às vezes, muita coisa na cidade, né? Muito problema, eu chego aqui, montou, ele absorve todas as energias negativas, né? Ele consegue levar isso para si sem ele cobrar nada em troca. Maravilha. Bem, Raul, nós estamos aqui hoje falando com você já há algumas horas sobre a equinocultura. E eu queria que você nos desse um pouco sobre esse cenário, como você vê o mercado da equinocultura aqui na nossa região, em especial em todo o Brasil. Henrique, uma época nós estávamos sentados aqui, um profissional, um veterinário que sempre está aqui com a gente, que é um parceiro, né, o Dr. Magno. Eu disse, Magno, vamos fazer uma contabilidade aqui. Nós chegamos a contabilizar num raio de 20 km, quase 400 cavalos embaiados. Então, isso é um número expressivo para a nossa região, né? O número que, se você for colocar aí, por exemplo, aqui em casa, são 5 cavalos, nós temos 2 tratadores, né? Se você multiplicar isso aí, dá muito emprego para muita gente. Não só os empregos diretos e indiretos. Aí tem loja de ração, tem loja de medicamento. Quando envolve o esporte, nós temos os hotéis, temos os supermercados que vendem muito. Porque eu vou dar o exemplo da vaquejada, que antigamente a vaquejada era no sábado e domingo. Hoje as vaquejadas elas começam numa quarta-feira.
entendeu? Já tem vaquejada entrando, um emendando na outra. Então, para o comércio local, isso é fantástico, né? Por quê? Porque um número também interessante é que às vezes você faz um evento grande e você tem uma cidade dentro da outra. A gente costuma dizer isso, né? Uma vaquejada, você tem uma cidade dentro da outra. Tem vaquejadas aí que nós temos um público direto dentre vaqueiros, tratadores, cozinheiros e demais pessoas ligadas ao ramo. Quando você vai, você leva uma estrutura de rancho. Exatamente, nós tínhamos um caminhão, né? Nós vendemos porque levava pouco cavalo, agora vamos comprar outro para levar mais. Mas, por exemplo, no nosso caminhão era o motorista, era 2 tratadores, o vaqueiro, né? E muitas vezes uma cozinheira. Aí vai a minha esposa, vai meus filhos, vai, entendeu? Então você, nada, você agrega aí 10, 15, 20 pessoas dentro de um caminhão. E isso não é equipe pequena igual a nossa. Né? Em equipes grandes você tem um raio de às vezes até 30 pessoas numa equipe. Entendeu? É 4, 5 tratadores, é 3, 4 vaqueiros, é a família reunida toda em volta em torno do cavalo. Então o ambiente da equinocultura hoje, no modo geral, não só a vaquejada, ela envolve uma rentabilidade e um giro de comércio para o local, entendeu? Então aqui na nossa cidade hoje nós temos essa estimativa, eu, mas o Dr. Mário, né? E a gente vê que é um número expressivo de cavalos, né? E o comércio do animal também é um comércio muito aquecido, porque eu estava assistindo recentemente um leilão, onde estava o Henrique Juliano, participou de um leilão, se eu não me engano, de um outro artista, que arrematou um cavalo por um valor astronômico. Porque com essas premiações hoje, vou dar o exemplo dessa última corrida que nós tivemos. O prêmio era 400 mil. Então vai agregar o potencial do animal mais o valor genético ao qual ele pode, o cavalo hoje, digamos que seja uma empresa. Né? Nós temos um determinado cavalo aí no mercado que um sêmen dele hoje para você conseguir custa 22 mil reais quando acha. Entendeu? Se nós formos pegar um número desse e coletarmos que um cavalo desse coleta praticamente todo dia, é uma verdadeira empresa, né? Então os números assim do cavalo de um modo geral, eles aquecem muito a economia. Ele gera hoje, nós temos um número a nível nacional que chegam a citar entre 800 a 1 bilhão em termos de movimentação de renda, né? São 720 mil empregos diretos, fora os indiretos. Né? Então, se você for olhar para o lado do cavalo como um negócio, é um grande negócio. Então, se a gente analisar dentro do mercado do agronegócio, a participação da equinocultura, do esporte de vaquejada e outros mais de criatórios mais fora da nossa região, nós estamos falando de uma participação talvez de até quase 10% do mercado agronacional. Não, aí passa, às vezes a gente chega a dizer que a gente passa de números assim que não tem nem como validar, né? Porque se a gente for levar em conta os números informais da coisa, né, aí isso é o dobro, né? Nós estamos falando de números formalizados, né? Sim. Então a equinocultura, ela se tornou um grande negócio, né? O patrimônio genético hoje dos aras está avaliado, os seguros hoje. Hoje, por exemplo, nós temos cavalos, agora essa semana tivemos rumores de cavalos vendidos entre 5 e 10 milhões de reais, entendeu? Para quê? Para transmitir a coleta de sêmen, para transmitir a genética dele, né? Então os números do cavalo são os números assim... que às vezes a gente fica até surpreso. Raul, então nesse cenário econômico que a gente falando, hoje se nós tivermos algum investidor que queira iniciar nesse ramo, montar seu aras, comprar um animal de qualidade, aqui em Araguaína eu sei que a referência chama-se Raul Oliveira do Spa do Cavalo. E hoje no Tocantins temos outras referências para criatórios de cavalos para essa categoria do esporte? Na vaquejada hoje nós temos, em Palmas nós temos uma galera que cria lá muito bem, né? Que dá as aulas de equitação, né? Aqui nós temos um outro amigo aqui do lado, o Dr. Josemar também, que é uma pessoa que faz uma corrida aqui tradicional há mais de 20 anos, né? Ele também é de portas abertas lá para quem quiser iniciar um cavalo na vaquejada, quem quiser colocar um animal para domar. E nós aqui também estamos de portas abertas. Aqui nós damos a aula de equitação, né? Nós estamos aí findando, já está quase encaixado um projeto aí para ecoterapia, né? Para o tratamento das crianças com câncer, síndrome de Down, TDAH, né? E as crianças atípicas, né? E aí tudo que envolve o cavalo, a gente sempre abraça a causa, né? Não é só como praticante do esporte, aqui tudo que envolve o cavalo a gente abraça a causa, né? Então a gente está sempre aqui de porteiras abertas para receber, agradecer a visita de vocês hoje aqui, né? Para a gente explanar mais um pouco do como é que é a atividade, e quem tiver interesse em participar de alguma atividade envolvendo cavalo, nós estamos de porteiras abertas. Quero agradecer o meu amigo Raul Oliveira, proprietário e investidor aqui do Aras Spa do Cavalo, na cidade de Araguaína, pela bela matéria que nós tivemos de conversar um pouco sobre a equinocultura
cultura aqui em nossa cidade, no nosso estado. E quero deixar hoje um abraço para o nosso líder, nosso chefe César Halum, que não está presente na nossa matéria de hoje, por estar em viagem, fazendo os cuidados da sua saúde. Meu chefe, aquele abraço para você, esperamos você no próximo programa. E a você que nos assistiu aqui no Mundo Agro, nós esperamos que no próximo domingo esteja com a gente acompanhando novas matérias. Queremos agradecer a Deus, a Nossa Senhora, por ter nos acompanhado até aqui e que nos leve para um próximo domingo com novas matérias sobre o Mundo Agro aqui no Tocantins.